Olá, turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei seu professor na nossa aula de hoje. E por falar na aula, vamos lá dar uma olhadinha qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha aí o objeto de conhecimento na sua telinha: escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços. Roma Antiga, Europa Medieval e África. E no detalhamento, diferenças de escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Isso mesmo, turminha. Hoje a gente vai juntos entender essas diferenças, dessas relações que foram estabelecidas em diferentes momentos da história. Então, vamos lá para a nossa aula. É isso aí, turminha. Então, hoje a gente vai entender essas diferenças, dessas relações da escravidão, do trabalho livre, dessas relações que foram estabelecidas durante diferentes períodos da sociedade, tá bom? E aí, para começar, a gente tem aí a primeira cartela que diz o seguinte, ó: a Organização Social do Mundo, ó, ao longo dos anos, as pessoas em diferentes lugares criaram jeitos diferentes de viver juntas e se relacionar. Porque, galerinha, ao longo da história, as pessoas em diferentes regiões do mundo acabaram desenvolvendo diferentes formas de convivência e interação social, de se relacionar com outras pessoas, de viverem juntas. E essas variadas maneiras de viver juntas refletem os contextos culturais, sociais, econômicos e geográficos específicos de cada comunidade. Nós vamos ver aí que desde tribos nômades até grandes impérios passaram por comunidades que vão desenvolver diferentes tipos de relação ao longo do tempo, tá bom? Olha só, isso vai acontecer porque, turminha, nós vamos ver isso acontecendo por várias coisas, como o lugar onde vivem, as coisas que sabiam fazer, como ganhavam dinheiro, como eram governadas e as coisas que gostavam de fazer. Vamos ver algumas das maneiras principais como isso aconteceu ao longo do tempo. É isso que nós vamos ver na nossa aula. A forma que essas sociedades foram se organizando ao longo do tempo. Porque nós vamos ver, como o professor falou, diferentes sociedades ao longo do tempo, ao longo da história. Então, a gente começa a nossa aula trazendo aí as sociedades tribais. Olha só o que diz aí nessa cartela. Nas primeiras épocas da história humana, as sociedades eram muitas vezes tribais. Isso significa que grupos de pessoas que tinham laços de família ou etnia viviam juntos em comunidades pequenas e espalhadas. Isso significa que lá nos tempos antigos, turminha, as sociedades eram muitas das vezes tribais. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que grupos de pessoas que tinham laços de família, tá? Laços de família, ou eram da mesma etnia e viviam juntos, tá? E viviam juntos em comunidades pequenas e espalhadas, tá? Então, as comunidades tribais, as sociedades tribais seriam esses grupos de pessoas que muitas das vezes eram ligadas famílias, grupos de pessoas ligadas à mesma família que formavam uma sociedade, que formava ali um grupo que vão se estabelecer em uma determinada região. Nessa organização social,
As pessoas trabalhavam juntas, dividiam as tarefas, geralmente havia ali a presença de um líder ou então, muitas das vezes, uma pessoa mais velha que vai ter a autoridade em cima de todo aquele grupo, de toda aquela sociedade que vai viver ali em determinada região, determinada localidade, tá bom? As sociedades tribais vão ter ali o seu momento na história, de organização e tudo mais. Depois, nós vamos ver surgindo ao longo do tempo na história as sociedades agrárias. Olha só, com o desenvolvimento da agricultura, as sociedades agrárias surgiram com a agricultura se tornando a principal atividade econômica. Ou seja, turminha, nós vamos ver que com o desenvolvimento da agricultura, as sociedades agrárias surgiram e elas vão ter a agricultura sendo a sua principal atividade econômica. Por isso que nós vamos chamar de sociedade agrária, tá? Porque a agricultura é a sua principal atividade. Como assim, professor? O cultivo do milho, o cultivo do arroz, o cultivo dos grãos, que era responsável pela alimentação da população. Então, essa era a atividade agrária que vai ser a principal atividade econômica, tá? A agricultura, então, se tornaria a principal atividade econômica dessas sociedades agrárias que vão surgir na história, tá? E aí uma coisa bastante interessante, turminha, olha só. Nessa sociedade, uma elite possuía terras e riquezas, enquanto a maioria trabalhava como camponeses ou servos. Percebam aí a relação que vai se estabelecendo de acordo com aquele que tem mais influência, que tem mais poder político, que tem mais poder econômico, em relação àquele que não tem praticamente nada. Aqui, no caso, a elite vai possuir as terras e riquezas e a maioria da população dessas sociedades agrárias vai ser formada aí por camponeses ou servos que vão acabar desenvolvendo a atividade dentro da área dessas sociedades agrárias, certo? Então, para a gente entender aí essas relações. Nessa sociedade, turminha, a propriedade da terra tornou-se central, com sistemas de governo muitas das vezes baseado em hierarquias de classe, aonde nós vamos ver uma elite dominante que possuía terras e recursos, enquanto nós vamos ver a maioria da população trabalhando como camponeses ou servos, né? Como o professor já deixou isso bem claro para vocês. Então, as sociedades agrárias, elas vão ser definidas mais ou menos dessa forma, tá? Com, agora, áreas para cultivo e aonde a base da economia, a base dessa sociedade vai estar na agricultura, na atividade agrícola que eles vão desenvolver. E aí a sociedade começa a formar ali uma elite entre aqueles que têm as terras e aqueles que vão vender ali, que vão trabalhar naquelas terras, que vão desenvolver alguma atividade econômica ali naquelas terras para produzir para aqueles que pertencem à elite, que tem as terras, certo? Só que daí nós vamos ver que a sociedade, ao longo do tempo, vai se transformando e se ressignificando. Aí a gente vai ver as sociedades feudais. Olha só, na Idade Média, na Europa e em outras regiões, as sociedades feudais eram muito comuns. Os senhores concediam terras em troca de serviços militares e a sociedade era hierarquizada com uma classe nobre dominante e camponeses trabalhando aí nas terras dos senhores, tá? Olha só, isso significa que na Idade Média, lá na Europa e em outros lugares, as sociedades feudais eram comuns. Os senhores feudais emprestavam terras aos vassalos e em troca de serviços militares e fidelidades. A sociedade era organizada em uma hierarquia onde a classe nobre era mais poderosa
e os camponeses trabalhavam nas terras dos senhores como parte desse sistema feudal, turminha, certo? Então, a gente vai ver a sociedade feudal sendo desenvolvida, se desenvolvendo principalmente ali no período da Idade Média, tá? Aonde nesse sistema os laços de vassalagem e suzerania regulavam as relações entre os senhores feudais e os seus vassalos. Os senhores concediam terras aos vassalos e, em troca, eles iriam ali prestar serviço militar e outros favores aos senhores feudais, certo? Essas sociedades eram organizadas em camadas e tinham uma hierarquia rigorosa, com uma classe nobre dominante e camponeses que trabalhavam nas terras dos senhores, tá? Era uma sociedade que nós vamos chamar de estamental, não tinha mobilidade social dentro dessa sociedade. Se você nascesse nobre, você seria nobre para sempre. Se você fosse camponês, você seria camponês ali para sempre. Não haveria esta mobilidade social que a gente vai ver que algumas sociedades mais na frente vão permitir. Você vai já conseguir observar que há essa possibilidade de ascensão. Mas aqui nas sociedades feudais, essa mobilidade ela praticamente não existia. Cada um tinha o seu lugar bem definido dentro da sociedade, tá bom? E aí nós vamos para as sociedades urbanas e comerciais, que já é uma nova fase aí da forma que o homem vai se organizando ao longo do tempo, certo? Com o crescimento do comércio e das cidades, surgiram sociedades urbanas e comerciais onde a atividade econômica estava centrada em áreas urbanas e mercados, certo, turminha? Isso quer dizer que, conforme o comércio crescia, conforme as cidades iam crescendo cada vez mais, se tornando cada vez mais importante, surgiram sociedades aonde a vida econômica se concentrava principalmente aonde, galerinha? Nas cidades e nos mercados, tá? Essas eram as sociedades urbanas e comerciais. E as relações sociais nessas sociedades eram muitas das vezes mais fluídas e baseada ali em transações comerciais. São as relações comerciais mesmo que começam a moldar ali a dinâmica e as relações que são estabelecidas dentro dessa sociedade. E nessa sociedade, nós vamos ter o quê? Uma classe mercantil emergente desempenhando um papel importante na economia. Ah, professor, o que é essa classe mercantil emergente? Lembra que lá na Idade Média, no período medieval, a sociedade era estamental e não podia ter a mobilidade social? Aqui na sociedade urbana, sociedades urbanas e comerciais, quando a gente começa a ver essa nova forma de organização, a mobilidade social já é possível. Por isso que nós temos ali um grupo de comerciantes emergentes que começam a alcançar agora um novo status, novos privilégios dentro dessa sociedade, porque aqui a sociedade já não seria mais estamental. E olha só, isso não acontece de uma hora para outra, viu, turminha? Isso são anos e anos de processos, de transformações, de ressignificações dentro deste contexto aí de transição da Idade Média para a contemporânea, para a Idade Moderna e tudo mais, viu? Então, é um processo longo e demorado, tá? Para que essas transformações e essas formas de organizações sociais se estabeleçam de forma significativa dentro da sociedade, tá? Outra forma de organização social que nós vamos ter são as sociedades industriais e pós-industriais. Olha só, porque a Revolução Industrial trouxe mudanças significativas na organização social com o surgimento de sociedades industriais baseadas na produção em massa e urbanização. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer, turminha, que a Revolução Industrial trouxe muitas mudanças importantes na maneira como as sociedades funcionavam. A Revolução Industrial iria mudar
a forma de como as pessoas viviam, de como as pessoas se relacionavam, de como as pessoas moravam, sabe? Vai mudar tudo de forma assim radical. A sociedade iria passar por uma grande transformação. Ela fez com que surgisse sociedade onde a produção em grande quantidade se tornasse muito importante e também acabou contribuindo para o surgimento das grandes cidades, tá? Então, a gente vai ter essa nova fase, aonde nós vamos ver que essa sociedade acabaria, essa nova organização, essas novas relações com a Revolução Industrial, essas novas relações sociais, iria provocar grandes transformações. Nós vamos ver a Revolução Industrial provocando aí uma crescente urbanização. Vamos ver aí o crescimento das cidades aumentando de maneira significativa e às vezes muito rápido, sem que houvesse ali um planejamento, uma estrutura. Aí, de repente, as pessoas começam a migrar para as cidades em busca desses empregos que a Revolução Industrial começa a promover, a gerar com a implantação das fábricas espalhadas pelas grandes cidades, tá? Vamos ver, então, acontecer uma migração do campo para as cidades e o surgimento agora de uma nova classe trabalhadora, a classe trabalhadora industrial, que são as pessoas que vão trabalhar aqui, ó, nas fábricas, tá? Então, é uma nova classe trabalhadora que surge também. A Revolução Industrial traz aí essa nova classe, essa nova organização, essa nova forma de organização social e esse grupo também, que é esse novo classe de trabalhadores da indústria, tá? Nas sociedades pós-industrial, a tecnologia da informação e a globalização desempenham papéis importantes na organização social, com uma economia cada vez mais forte, mais presente dentro da sociedade, tá? Mais baseada também no conhecimento e nos serviços, tá? Na sociedade pós-industrial, a tecnologia acaba se tornando algo muito importante. A tecnologia da informação e a globalização vão desempenhar papéis importantes na organização social, com uma economia, então, cada vez mais baseada no conhecimento e serviços, tá? Só para a gente entender, então, como a sociedade, como diferentes sociedades foram se organizando ao longo do tempo. Olha só, prestem atenção. Nós vemos de uma sociedade tribal, nós vimos, né, na nossa aula, uma sociedade tribal, onde tinha suas relações moldadas pelo contexto em que cada comunidade estava surgindo ali e se estruturando com a figura de um líder. Às vezes, na comunidade tribal, eram pessoas da mesma família, enfim, estavam ali trabalhando de forma coletiva. Depois, nós já passamos para uma outra... A gente vai migrando aí essas estruturas de sociedades ao longo do tempo. Passamos para a sociedade... Passamos pela sociedade feudal, onde também tinha ali sua estrutura, toda a sua hierarquia estabelecida dentro daquele contexto, né? Com cada um tendo seu lugar definido dentro da sociedade. Com a Revolução Industrial, passamos aí para uma nova configuração de sociedade industrial e pós-industrial. Só para a gente entender como as sociedades vão se moldando de acordo com o contexto em que elas estão inseridas, cada uma sendo moldada de acordo com elementos sociais, culturais, regionais, naturais de cada momento da história, tá bom? E aí nós vamos então falar sobre servidão e escravidão e trabalho livre, que é algo que vai acompanhar também a história do homem ao longo do tempo. Olha só o que diz a nossa cartela. Escravidão, servidão e trabalho livre eram formas distintas de relação de trabalho no mundo antigo, cada um com as suas características específicas. Então a gente vai ver que escravidão, servidão e trabalho livre eram formas distintas de relação de trabalho no mundo antigo, cada uma com uma
características específicas, tá? Cada uma vai ter as suas próprias características. A escravidão, por exemplo, olha só. Na escravidão, uma pessoa era considerada propriedade de outra e não tinha liberdade pessoal, tá? Isso dentro do contexto da escravidão. A pessoa ela era considerada, então, propriedade da outra e não tinha liberdade pessoal. Os escravizados eram adquiridos por compra, conquista militar ou nascimento e eram obrigados a trabalhar para os seus senhores sem remuneração adequada, tá? Então a gente vai ver que uma pessoa, quando se tornava escravizada, ela poderia se tornar através da compra, né? Quando algum senhor comprava essa pessoa que iria se tornar agora escravizada, ou então essa pessoa era conquistada em batalhas militares, ou então já era ali filho de um escravizado e continuava ali sendo escravizados, tá? E eles eram obrigados a trabalhar para os seus senhores sem remuneração adequada. Eles não possuíam direitos legais e podiam ser vendidos, comprados ou maltratados a critério dos seus proprietários, tá? A escravidão era comum em muitas civilizações antigas, tá? Como o Império Romano, o Egito Antigo e as civilizações mesopotâmicas, tá? Nós vamos ter aí a servidão. Olha só, a servidão ela era uma forma de relação de trabalho na qual os camponeses trabalhavam em terras de senhores feudais em troca de proteção e o direito de usar uma parcela da terra para subsistência, tá? Embora os servos não fossem considerados propriedade de seus senhores, como os escravizados, os escravos, né? Eles estavam vinculados à terra e não podiam deixar as terras sem a permissão do senhor feudal. Como assim, professor? Os escravos eles não eram considerados propriedade dos seus senhores, tá? Mas eles estavam vinculados à terra do seu senhor e não podiam deixar essas terras sem a permissão do senhor feudal, tá? A relação era um pouco diferente, bastante diferente com os escravizados, tá? A servidão era predominantemente na Europa feudal durante a Idade Média. Então a gente vai ver aí a servidão sendo algo muito comum durante este período da Idade Média, tá? E o trabalho livre, professor? Olha só, o trabalho livre, turminha, refere-se a uma relação de trabalho na qual os indivíduos trabalham em troca de salário ou outras formas de remuneração, mas mantém a sua liberdade pessoal e autonomia, tá? Eles têm o direito de escolher o seu emprego, podem se deslocar livremente e possuem certos direitos legais e proteção, tá? Proteções. Então a gente vai ver que aqui nós vamos ver que no trabalho livre há direitos legais e proteção. O trabalhador ele é livre para escolher o seu emprego, ele pode se deslocar livremente, ele decide se ele quer ou se ele não quer trabalhar e vai ter aí os seus direitos e garantias assegurados, tá? O trabalho livre era menos comum em muitas sociedades antigas, mas podiam ser encontrados em certos setores da sociedade, em certos setores da economia, ali desenvolvendo alguma atividade em setores da economia, como o artesanato ou o comércio, onde os trabalhadores eram considerados independentes e livres para negociar os seus serviços. Certo, turminha? E como se dava essas relações, professor, da escravidão, da servidão e do trabalho livre em Roma antiga, Europa medieval e no continente africano? É isso que a gente vai ver agora, olha só. A escravidão e o trabalho livre foram formas predominantes de relação de trabalho
em diferentes temporalidades e espaços, incluindo Roma Antiga, Europa Medieval e no continente africano, tá? Na África. É isso que a gente vai entender agora. A gente tem aqui uma comparação dessas práticas em cada contexto, tá bom? Em Roma Antiga, por exemplo, a escravidão desempenhou um papel central na economia e na sociedade romana. Os escravos, turminha, eram frequentemente prisioneiros de guerra ou indivíduos capturados em conflitos ou vendidos por dívidas, tá? Eles eram considerados propriedade e não tinham direitos legais significativos. Os escravos trabalhavam em uma variedade de setores, incluindo agricultura, mineração, comércio, construção e serviços domésticos, tá? No trabalho livre, olha só, enquanto os escravos constituíam parte significativa da força de trabalho, em Roma, também haviam trabalhadores livres que vendiam seu trabalho em troca de salário ou outros benefícios, tá? Esses trabalhadores podiam ser camponeses, artesãos, comerciantes, soldados ou mesmo profissionais liberais como médicos e advogados, tá bom? E na Europa medieval, professor, como é que se dava essa relação? Olha só, a escravidão. Durante a Idade Média na Europa, a escravidão estava em declínio. Embora ainda existisse em algumas regiões, especialmente nas áreas sob domínio muçulmano na Península Ibérica e nas rotas comerciais do Mediterrâneo, tá? No entanto, a servidão, uma forma de trabalho semi-livre ligada à terra, era mais comum. Os servos eram vinculados à terra e trabalhavam para os senhores feudais em troca de proteção e do direito de usar a terra para sua subsistência. Então, a escravidão na Europa medieval, durante o período da Idade Média, a gente vai ver que ela vai ser bem menor, ela vai estar em declínio, ela vai ser em áreas específicas do continente europeu, porque nós vamos ver a servidão se tornando algo muito mais comum dentro da Europa. São poucas as regiões da África ou da Europa que ainda se desenvolve ali a escravidão, principalmente as áreas que vão estar sob o domínio dos muçulmanos, tá? Mas, num contexto geral, na Europa, a escravidão já tinha diminuído de forma significativa durante a Idade Média e o foco das relações vão estar aí na servidão, tá bom? Mas, neste período, nós vamos ver também o trabalho livre dentro da Europa, olha só. Além da servidão, havia uma classe de trabalhadores livres na Europa medieval, incluindo artesãos, comerciantes, mercadores e membros do clero. Esses trabalhadores podiam vender sua força de trabalho livremente, embora muitas das vezes estivesse sujeito a regulamentações e restrições impostas pelas guildas e autoridades locais. Então, neste período na Idade Média, a gente ainda tem a figura do trabalhador ali que desenvolve o trabalho livre, que acaba desenvolvendo alguma atividade sem estar vinculado à terra de algum senhor, que tem ali as suas atividades gerando alguma renda, vendendo sua força de trabalho livremente, mas ainda assim estavam sujeitos a regulamentações, muitas das vezes, e restrições impostas pelas guildas ou às vezes por autoridades locais, certo? E na África, professor, como é que se dava essa relação, essas relações? Olha só, a escravidão. A escravidão existia em várias sociedades africanas antes do contato com os europeus. Isso mesmo, a gente vai ver que na África existiam várias sociedades africanas que também praticavam a escravidão. No entanto, turminha, é importante a gente lembrar o seguinte, ó, a escravidão africana era frequentemente diferente da escravidão atlântica posterior, com base em sistemas de parentesco, dívidas ou prisioneiros de guerra, tá? Os escravos desempenhavam uma variedade de função, incluindo trabalho agrícola, doméstico, militar e administrativo, tá bom? Então, é importante a gente entender que a escravidão africana
era frequentemente diferente da escravidão atlântica posterior. Qual é essa escravidão atlântica posterior, professor? Aquele momento em que os negros africanos foram capturados no continente africano e foram trazidos para a América para serem escravizados aqui, tá? A relação de escravidão que existia na África, antes desse contato com os europeus, era diferente dessa escravidão aqui, viu, pessoal? Dessa escravidão que foi desenvolvida aqui no continente americano, tá? Os escravos desempenhavam, então, trabalhos importantes ali dentro da sociedade africana. Mas também tinha o trabalho livre. Em muitas sociedades africanas também haviam formas de trabalho livre, incluindo agricultores independentes, artesãos, comerciantes e membros de sociedades secretas. O trabalho livre muitas das vezes envolvia uma mistura de subsistência e comércio, com indivíduos participando em várias atividades para sustentar suas famílias e acumular riqueza. Certo, turminha? Em resumo, tanto a escravidão quanto o trabalho livre foram práticas comuns em diferentes períodos e regiões da sociedade, moldando as economias e sociedades de Roma antiga, Europa medieval e África, enquanto a escravidão envolvia a dominação e a exploração dos trabalhadores. O trabalho livre permitia maior autonomia e liberdade para os indivíduos venderem sua força de trabalho em troca de remuneração. Certo, turminha? Espero que vocês tenham entendido aí essas diferentes sociedades, as diferentes formas delas se organizarem, se relacionarem ao longo da história, tá? O professor Eberson vai ficando por aqui. A gente se encontra aí numa próxima aula.